Gente, o Japão é incrível. Globalmente, o Japão não é o país mais rico do mundo. Eles não têm territórios enormes. Na verdade, o Japão está literalmente no epicentro de catástrofes naturais. Porém, em toda crise, de algum modo encontram uma forma incrível de solucioná-la. E em pouco tempo, o Japão sempre volta aos trilhos. Na verdade, repetidas vezes, estabeleceu um referencial para outros países se inspirarem sobre como lidar com uma crise nacional. E um dos estudos de caso mais impressionantes que o Japão deu ao mundo foi sobre como lidar com a crise energética. Em 2005, o governo do Japão percebeu que estavam extremamente vulneráveis à crise energética. Para aqueles de vocês que não sabem, a crise energética é causada quando um país consome muito mais energia do que pode produzir. E essa falta de energia resulta em apagões, paralisação de indústrias e, em geral, quando ocorre uma crise energética em um país, é considerado o início de um pesadelo econômico. E em 2005, o Japão, apesar de ser um país tão pequeno, era o quarto maior consumidor de eletricidade do mundo. E o que era mais assustador era o fato de que 80% de toda essa energia vinha de fora do país. Ou seja, eles dependiam muito de outros países para produzir eletricidade. Agora, por fora, pode não parecer um grande problema. Mas se você olhar de fora, do ponto de vista internacional, isso torna o Japão extremamente vulnerável a três grandes ameaças globais. Primeiro, o país que fornece eletricidade para o Japão pode literalmente explorar sua economia impondo tarifas comerciais. E o Japão não teria outra opção a não ser concordar com isso. Um país eventualmente poderia sistematicamente saquear o Japão usando a alavanca da crise energética. Em segundo lugar, toda grande corporação pensará duas vezes antes de montar sua fábrica no Japão, porque amanhã, se o Japão entrar em conflito com o país, em pouco tempo, poderia estar em uma crise energética. As indústrias ficariam sem energia. Isso poderia custar-lhes bilhões. E terceiro e mais importante, em caso de uma situação de guerra, o Japão poderia ser conquistado assim, simplesmente cortando seu fornecimento de energia. E como diz o famoso ditado, se você cegar um soldado por um único segundo no meio de uma luta, ele morre. Mas se você cegar um país por 24 horas, a perda de vidas é inimaginável. Então, o Japão precisou agir para resolver o problema. E para esse tipo de grande movimento, precisava da cooperação de seus cidadãos. Agora, se vocês observarem as estratégias de economia de energia adotadas pela maioria dos países em todo o mundo, vocês verão. A estratégia custou-lhes $1 bilhão. Em segundo lugar, apesar de apelar muito aos seus cidadãos, os cidadãos parecem pouco se importar com a conservação de energia do país. E por último, leva no mínimo de 1 a 5 anos para entender se a estratégia está funcionando ou não. Mas sabe de uma coisa? O Japão usou uma estratégia de marketing por causa da qual eles conseguiram economizar 700 mil toneladas métricas de carbono, o que equivale a 150 mil carros retirados das estradas. E eles conseguiram fazer isso em apenas 150 dias, sem gastar $1. Na verdade, eles tecnicamente lucraram $1 bilhão apenas por causa desta campanha. A questão é, o que exatamente é essa estratégia? E o que tinha de tão especial nisso que o Japão conseguiu realizar essa façanha incrível? Acontece que, após fazer uma pesquisa de mercado detalhada, o governo japonês entendeu que uma grande parte dessa energia estava sendo consumida pelo ar-condicionado nos escritórios corporativos. Onde eles observaram, devido à rígida cultura de vestimenta japonesa, todos os empregados corporativos usam roupas formais em camadas, inclusive no verão. Portanto, a temperatura do ar-condicionado precisava ser mais baixa. E como isso acontecia em todo o país, o consumo de energia acumulado apenas devido aos aparelhos de ar-condicionado era muito, muito grande. Então, eles lançaram algo chamado Campanha Cool Bees, onde o Ministério do Meio Ambiente solicitou a todas as empresas que seus funcionários usassem roupas casuais de verão para o escritório. E isso foi feito para que eles pudessem aumentar a temperatura dos aparelhos de ar-condicionado de 26 graus para 28 graus de junho a outubro. E eles investiram pesado para promover a ideia da maneira mais legal possível. Porque o Japão entendeu que essa ideia não precisa apenas ser transmitida aos cidadãos, ela precisa ser comercializada para eles. Então, o governo japonês organizou um desfile de moda com dezenas de CEOs e executivos seniores. Foram apresentados, e até mesmo o primeiro-ministro apareceu em jornais e reportagens de TV sem usar gravata e com uma camisa de manga curta.
E em pouco tempo, empresas de todo o país aderiram à campanha. Isso gerou uma onda de moda completamente. E sabe de uma coisa? A cereja do bolo foi que as empresas de roupas viram isso como uma oportunidade de negócio perfeita e lançaram uma linha exclusiva de roupas Coolbiz. Os barbeiros começaram a fazer cortes de cabelo Coolbiz e todo o ecossistema de negócio se uniu para participar da campanha Coolbiz. E é assim, senhoras e senhores, que em apenas 30 dias o Japão conseguiu reinventar a ideia de traje formal. 180 dias depois, quando os resultados saíram, o Japão anunciou orgulhosamente ao mundo que havia transformado uma ameaça econômica em uma oportunidade econômica, onde o PIB do país beneficiou-se em 100 bilhões de ienes. Avançando para hoje, a campanha Coolbiz está sendo seguida há 15 anos, e a cada ano, eles continuam melhorando e economizando mais energia. Agora, o subproduto desta campanha foi que, porque todos os cidadãos, ao economizar eletricidade no trabalho, começaram a usar energia conscientemente em casa. Existem 3 lições valiosas a aprender com este estudo de caso. Primeiro, o poder da narrativa e do marketing não se limita apenas à venda de produtos e serviços. Eles podem ser ainda mais estendidos até para salvar um país de uma crise potencial. Número 2. Nem todo problema complexo precisa de uma solução tecnológica. Neste caso, se você observar, o Japão não usou sua super incrível tecnologia, apesar de ser um pioneiro no mundo tecnológico. Na verdade, eles usaram uma solução centrada no ser humano. O que nos diz muito sobre como utilizar o design comportamental para resolver questões globais como as mudanças climáticas e também o aquecimento global. E por último, e mais importante, todos nós precisamos entender que gritar slogans e espalhar conscientização sozinhos não podem inspirar uma mudança, a menos que crie uma oportunidade de negócio, onde a economia e a sociedade possam se beneficiar juntas. Neste caso, se você observar, a campanha Coolbiz não viu um único manifestante nas ruas gritando sobre a crise energética. Mas porque havia um incentivo comercial para as empresas de vestuário, isso levou a um efeito bola de neve em que, em vez do governo sozinho, as organizações empresariais também participaram do movimento para promover uma revolução. E isso nos ensina uma lição muito importante. Que se quisermos inspirar mudança, temos que criar oportunidades de negócios para incentivar a mudança. E quando feito corretamente, irá automaticamente e sem esforço desencadear uma revolução. É tudo da minha parte por hoje, pessoal. Se aprendeu algo útil, aperte o botão de curtir para auxiliar o algoritmo do YouTube. Para mais estudos de caso de negócios e política, inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado por assistir. Vejo você na semana que vem. Tchau.